Boa noite, Vitor. Olá, linda noite. Tudo bem? Tudo em paz e com a senhora? Senhora não, tá no céu. Eita, nós. Desculpa, eu pensei que ia aparecer lá em cima no tracking do Instagram, só que eu não sei mexer direito nesses trem. Aí depois eu fui e pensei, nossa, eu acho que eu vou ter que pesquisar, porque ou ela não começou, ou eu que tô, não tô sabendo encontrar. Não, não Desculpa o foi isso, atraso. não. Nós, então, somos dois principiantes, porque hoje também eu tô sendo a primeira vez. Vai dar Mas tudo certo, né? vai dar certo. Deixa eu só ver se eu consigo conversar com vocês pelo Bluetooth. Só um minutinho. Você tá me escutando? Sim, estou te escutando. É, acho que pelo Bluetooth não vai dar, não. Tá É só, dando é eco? só a senhora. Sem saber. Sim, tá um pouquinho. Tá? Eu acho que vou ter que mudar de lugar, então. Só um minutinho, desliga aí. Desliga. E agora? Ah, acho que agora não está dando mais eco. Gente, olha, vou agradecer a participação de todos vocês aqui hoje conosco, nesse ambiente virtual, mas que não deixa de ser o ambiente também da Casa do Caminho, um ambiente que nós temos a honra, né, de trazê-los para mais uma reflexão do Evangelho com o nosso amigo Vitor Hugo, que vai participar conosco, conversando um pouco sobre espiritualidade, casamento. E nesse momento vamos fazer nossa oração, né? Nosso momento de prece, 19h35, pedindo a iluminação da espiritualidade amiga, aos mentores da Casa do Caminho, para que presentes em sintonia, cada um em sua casa, iluminando a residência de cada um de vocês. Permissão, né, para essa entrada nesse ambiente sagrado. E que nós estejamos com o coração aberto para o aprendizado que vamos ter hoje. Então, obrigada, amado Mestre Senhor Jesus. Permaneça conosco para mais um dia de evangelização. Bem, com você agora, Vitor. Vamos lá, né? Responsabilidade dada precisa ser cumprida. E é com muita alegria, com muito amor, que a gente pretende falar um pouquinho acerca desse tema tão importante, né? Casamento e espiritismo. Eu pediria a Jesus que me fortalecesse o coração, eu que ainda sou tão pequeno, falar de um tema tão expressivo e na minha indigência espiritual e moral, os benfeitores do coração, essa gente linda possa me dar o suporte, se assim for, da permissão do alto. É curioso porque, vamos dizer, dependendo da perspectiva de quem olha, a gente vai ter variadas nuances acerca do casamento. Então, se, por exemplo, a sociologia analisar o casamento, ela vai trazer detalhes, perspectivas, discussões. Tudo isso vai ser levado em conta. O olhar, aquele que se lança para olhar alguma coisa, algum tema. E só que o objetivo que a gente tem em vista aqui hoje, apesar de respeitável todos os olhares que a sociedade pode direcionar ao casamento, o nosso objetivo hoje
é compreender um pouquinho da contribuição do Espiritismo. Porque como essa grande revelação, com certeza ele vai ter muito para nos dizer e, sobretudo, para nos orientar em matéria de compromisso e responsabilidade. Não jamais na proibição disso ou daquilo, mas sempre na educação dos nossos corações para que por si mesmos a gente compreenda as necessidades dessa ou daquela iniciativa, conduta e postura que a gente deva adotar. Para que a nossa reflexão ela se inicie, antes de qualquer coisa, antes de penetrar mais prontamente no casamento, eu gostaria de ir de encontro a uma fala de São Vicente de Paulo, que está em O Livro dos Espíritos, na questão 88A. Parece que se a gente for observar o contexto da resposta, a gente poderia pensar, nossa, mas o que tem a ver com casamento? Porque aqui ele está falando sobre caridade e amor. Mas dentro dessa temática caridade e amor. Só que nesse momento ele está falando sobre esmola. A gente poderia imaginar, mas como assim? A gente vai começar falando de casamento num contexto inicial de esmola? Não, não é esse o objetivo. Mas há na fala de São Vicente de Paulo, depois que ele esclarece sobre a esmola, ele amplia o nosso olhar acerca da lei divina. Ele vai dizer assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. São Vicente de Paulo, ele tem o poder, como os espíritos da codificação, de mesmo em assuntos tão diversos, eles deixar joias. Por que joias? Observemos o que foi dito. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E esse amor é a lei com que Deus rege todo o universo. Então nós estamos regidos por essa lei de amor. E o que representa para nós seres inteligentes da criação? Ela representa a lei de atração. Nós somos como que atraídos a estarmos próximos, mas não só próximos, conectados uns aos outros. Deus não criou-nos de forma que cada qual vai ficar num espaço isolado do universo. Mas o amor cria a necessidade do relacionamento. Porque a gente vai ser atraído. No que a gente vai ser atraído, quanto mais proximidade, mais interação. E quanto mais interação, mais aprendizado e mais lição. No dizer de Guimarães Rosa, a vida é um completo rasgar-se e remendar-se. Que a gente vai ver depois que por mais que seja lindo a lei de amor nos aproximando uns dos outros, às vezes a gente acaba se machucando um cadinho nas relações que a gente desenvolve diante dos corações que estão à nossa volta. Mas esse aspecto é curioso. Nós estamos como que ligados uns aos outros. A gente tem uma força que naturalmente nos leva a nos aproximar. Mas como que isso funciona? Aí, São Vicente de Paulo deixa outra pérola, justamente no parágrafo seguinte. Ele diz assim: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, diante do amor que nos atrai uns para os outros, a gente vai ter gente mais evoluída, com QI mais alto, com a capacidade de amar mais iluminada, e nós vamos ter igualmente pessoas necessitadas, ainda mais de amor, que estão na retaguarda, precisando de mais atenção, de mais carinho e de mais amparo. É
a cadeia, a corrente solidária que Deus estabeleceu sobre a face de todo o universo, deixando-nos como que entre deveres de uns para com os outros, de uns para com os outros. Só que no que Deus nos aproxima, no que Deus trabalha para que isso aconteça, a gente pode dizer o seguinte: se Deus faz esse impulso de nos aproximar, a gente vai dar o tom, ou as cores do relacionamento. Porque a gente conta com a responsabilidade que nos foi dada, a liberdade. Então, do Criador surge o impulso, mas diante do nosso livre-arbítrio surgem então as escolhas que a gente vai fazendo. A relação com o sujeito A, B ou C sempre vai depender das propostas, daquilo que a gente intenciona no coração, diante daqueles que nos cercam. E dentro de uma reciprocidade, vai estar tão sujeito às alterações. Porque às vezes eu dou uma cor, o outro vem e joga outra cor. Aí mistura aquelas cores ali. Um quer uma coisa, outro quer outra, e ali vai se fazendo então as cores das relações. Somos impulsionados por Deus, mas relacionarmos uns com os outros é uma escolha que a gente tem. A maneira que isso vai se dar. Tem gente mais evoluída, tem gente menos evoluída, tem gente mais ou menos no mesmo patamar. É muito diverso o quadro de pessoas. É muito curiosa essa questão, porque Alcione, no livro Renúncia, no início do livro Renúncia, o livro de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há um momento ali que Alcione ela deixa um detalhe curioso quando ela vai se direcionar a Pólux. Ela fala que Pólux, junto a outros corações, faz parte daqueles seres que saíram junto com ela do sopro criador. Então, há pessoas que desde os primórdios da nossa evolução a gente vai o quê? Avançando. Tem uns que aprendem mais, outros aprendem menos. Mas nesse percurso, o dinamismo das relações vai se dando. O dinamismo das relações vai se dando. De forma que, dependendo do nosso estado, dos nossos desejos, a gente vai colocando cores diferentes. Mas nós, não só nós, podemos fazer isso. Não só nós. Temos condições, mas igualmente os outros com os quais a gente se relaciona. Com os quais a gente relaciona. Amizade, namoro, casamento, conhecidos, tudo isso. São escolhas que por vezes a gente vai fazendo. Deus estabeleceu a lei de amor, de contato, de proximidade. Mas como a gente vai desenvolver isso, aí ele já deixou a cargo da nossa parte. E essa é a beleza da criação, porque não há imposição nem ditadura de Deus. Não há imposição nem ditadura de Deus. Mas a gente precisa ficar atento. Porque frente às escolhas que a gente vai fazendo, é como se a gente fosse tecendo uma coxa de retalhos. E ali no que a gente vai colocando, a gente vai construindo alguma coisa. Que a gente vai tendo que responder igualmente pelas iniciativas, pelas condutas e as atitudes que a gente tem frente aos outros. Porque se há liberdade... Oi? Juntando elos, né? Sim, com certeza. Essa é a proposta. E a partir disso, vai se dando então esse dinamismo da vida. O casamento é uma dessas possibilidades. É uma dessas possibilidades que Deus nos oferta com a lei de amor para uma experiência integral, na verdade. Porque, vamos dizer assim, amigo, cada um costuma ter seu cantinho, né? Então, assim, na hora que você tá cheio do outro, aí você vai para sua casa, o outro vai para dele, vocês ficam em paz. Mas agora, no casamento, é um regime ali de internato,
que dois corações, né? Assim, no caso da monogamia, no caso da poligamia já é diferente, né? Se tratando da monogamia, seja qual for o nível e a maneira que se dê essas relações, né? Mas ali, as duas pessoas que se propuseram a estar aprendendo uma com a outra, elas vão estar como que mais juntinhas. E como Guimarães Rosa bem nos disse, a gente vai sentir-se um pouquinho mais rasgado do que normalmente nas relações com as outras pessoas a gente sente. É normal. Por quê? Porque ali são dois mundos interagindo. E cada um de nós tem uma complexidade pessoal, particular. As emoções, a forma de pensar, de reagir, tudo isso é muito especial e único de cada coração. É muito especial e único de cada coração. Só que a gente acaba entrando, então, em alguns desafios. Por quê? Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro. A lei de amor nos une, mas na maneira que a gente vai se relacionar com aquilo que a gente apresenta no coração, o que a gente apresenta acaba machucando o outro um cadinho. E é curioso que o Haroldo ele trouxe lá no Odisseia, no canal dele, o Haroldo Dutra Dias, né, que a dor faz parte do relacionamento. Não é algo assim, nossa, o meu relacionamento é péssimo. Não. É natural. É natural. Porque essa dor tem, quando ela vem tão somente dessas diferenças, não no sentido de agressão, né? Que a gente não está defendendo em nenhum momento, nossa, então é quando a gente é agredido que a gente vai crescer em matéria de amor? É quando fulano espanca? Não, não, não tem nada disso. Isso já é uma outra questão que precisa ser tratado com a sua seriedade, com a sua justeza, que se faz indispensável. Mas no relacionar, a gente vai se rasgando uns aos outros. Porque, às vezes, as cores do meu dia não estão as melhores. A gente, às vezes, acorda meio azedinho. Aí, no relacionar com o outro, às vezes o outro está bem. Mas o impacto daquilo que eu trago no coração vai refletir no outro. E é onde que, por vezes, a gente vai ter que aprender bastante coisas até um jogo de cintura. Até um jogo de cintura. E aí, para que a gente possa perceber essa convivência sob a ótica espírita, gostaria de mergulhados ainda nessa parte do Livro dos Espíritos, né, agora trazer a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Como é a caridade entendida conforme Jesus? Como é que Jesus entendia a caridade? Como é que ele definia essa caridade? Como é que ele define essa caridade? Os espíritos vão dizer: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos juntar agora esses elementos que a gente veio trabalhando. Nós somos como que mergulhados na lei de amor, atraídos para conviver uns para com os outros. O nosso primeiro dever, segundo a caridade entendida por Jesus, é o da benevolência. É você se prontificar a ajudar o outro. Então, você está diante de alguém, a pessoa precisa de ajuda, você ajuda. A princípio, pareceria encerrado o compromisso. Então, fiz o que eu precisava, deixa eu dar no pé, vou seguir. Mas não é bem, não para por aí. Esse é o primeiro patamar. Ajudar alguém é o primeiro patamar. Mas a gente falou que a gente está mergulhado na lei de amor. E que esse amor representa a lei de atração. Então, quando você se dispõe a ajudar alguém, você movimenta esse amor. Então, se você só ajudou uma vez, o que a vida vai te convidar? De alguma forma, a encontrar esse coraçãozinho de novo. Porque existe essa atração poderosa. E no que a gente vai começando
a encontrar de novo as pessoas, a gente começa a enxergá-las. E no que a gente começa a enxergar as pessoas, a gente começa a perceber os detalhes, a reconhecer um pouquinho melhor o outro. Porque num momento, num instante, não dá para perceber tudo. Então, é como se a gente andasse num caminho. Quanto mais você vai andando no mesmo caminho, mais você vai reconhecendo. Se for, por exemplo, trajeto de casa para o trabalho, você vai passando e, nossa, como é que eu não tinha visto isso? Então, como a vida nos convida a isso, e o que às vezes pode acontecer no namoro, né? Ou quando você conhece uma pessoa, esse amor nos leva a estar próximo, nos leva ao encantamento, nos leva ali a nos aproximarmos de alguém. Só que é o primeiro instante, talvez nessa presente vida, né? Graças ao esquecimento, a gente não lembra tanto das características dos outros, a gente guarda mais os sentimentos, aquilo que bate mais forte dentro de nós. Então, no primeiro momento, fazer o bem é como se fosse assim, natural. Natural. Então você encontra, no caso, por exemplo, se for heterossexual, o menino encontra a menina encontra o menino, ou se abranger a diversidade, né? Um encontra o outro. O que que acontece? Aquele encantamento, você faz tudo pela outra pessoa. Quando existe essa afinidade, você começa a fazer tudo pela outra pessoa. Não gasta nem esforço, mal precisa pedir, porque há uma desenvoltura da nossa parte. Há uma desenvoltura da nossa parte. No entanto, todavia, no que a gente começa a conviver, ver mais um cadinho o outro, a gente começa a enxergar, se atentar ao que está diante de nós. E aí entra o quê? A necessidade da indulgência. Porque a gente não só vai ver as coisas lindas que a pessoa tem, o patrimônio espiritual belíssimo que cada coração pode carregar, mas igualmente a gente vai começar a se atentar àquilo que não é menos, aquilo que às vezes representa um espinhozinho que a gente pode se machucar. A gente começa a ver. Nesse momento, quando a gente começa a ver defeito, a gente poder pensar, não, já fiz o que eu precisava, vou tirar meu cavalinho da chuva e vou seguir em frente, porque eu percebo que aqui não é para mim. Só que não é essa a proposta da vida. Não é essa a proposta da vida. A gente tem as escolhas, mas é natural que até a perfeição a gente ainda vá se esbarrar um pouquinho com o quê? Os espinhos que as pessoas tenham, ainda as imperfeições que as criaturas humanas têm. O Paulo de Tarso, nosso querido Paulinho, o Paulão da massa, né? Aquele que cuidou de tanta gente, ele ficou preocupado com os espinhos, porque ele estava vendo a beleza da vida, ele ficou preocupado com os espinhos. E ele pede Jesus para tirar. Então, eu quero contemplar a vida na sua máxima expressão. Vamos tirar os espinhos. Só que aí Jesus vai dizer assim para ele: a minha graça te basta. A virtude se aperfeiçoa na fraqueza. Como a dizer da seguinte forma: olha, as imperfeições é um processo, mas tem algo essencial que você precisa estar atento, é o amor. Porque ele deve orientar e fazer valer toda a caminhada. Toda a caminhada. Então, não só a gente vai se aproximar de alguém, vai ver o tanto que o outro é um docinho, mas na convivência, na proximidade, no relacionar-se, a gente vai perceber que o outro não é tudo aquilo que a gente imaginava. A gente vai cair um pouquinho mais em si e vai começar a trazer um pouquinho mais de racionalidade para o processo. Isso não é ruim, porque esse encantamento, por mais que seja ótimo, ele nos tira até às vezes das perspectivas de vida, assim.
que a gente esquece de tudo. Então somente foca em uma pessoa, em um coração, e pode ser que nesse momento não seja tão bom quanto deveria ser. Então essa indulgência, ela vai fazer com que, mesmo vendo que o outro não tem somente coisas boas, legais, ótimas, a gente continue convivendo, a gente continue ali do lado. Só que com aprofundar das relações, né, com a convivência mais intensa, seja no namoro ou casamento, a gente acaba entrando em contato com atitudes dos outros que nos ferem. Então, se antes estava fácil de fazer o bem, quando o outro começa a pisar no nosso calo, a machucar um pouquinho a nossa alma, a gente acaba então tendo um pouquinho mais de dificuldade. E aí que serve o perdão. Que é o quê? É quando a gente vai voltar de novo no bem, que a gente precisa fazer para o outro. Mas porque o outro nos machucou, aqui a gente realça na presença do perdão. Tim e Vanessa, na música Vaso Escolhido, eles deixam a pérola lá. Na verdade, a música inteira é uma pérola, né? Mas um finalzinho. Necessário é perdoar. O amor mais puro se doa. O amor mais puro se doa. Então, para quem recebe é perdão, mas para quem doa é a expressão desse amor que a gente precisa ter uns para com os outros. Parece que eu estou romantizando demais, mas não é romantizando, só trazendo um pouquinho daquilo que a doutrina espírita nos oferece de melhor. A necessidade da convivência. E para orientar a nossa convivência, é preciso que é caridade, tal como entendia o Cristo, ela seja percebida nas nossas relações. Ela seja percebida nas nossas relações. Porque senão a gente só vai conseguir estar perto de quem pensa como a gente, de quem vê a vida como a gente. O melhor da vida talvez seja aprender com a diversidade, aquele que pensa diferente. E a partir do momento que a gente vai se relacionando, a gente vai amadurecendo muito. Porque não só o que a gente tem de bom, se a gente convive só com pessoas que são mais ou menos igual a gente, ou busca somente pessoas como a gente, naturalmente a gente vai aprender menos. Mas quando a gente aprofunda-se, então, no relacionar-se com pessoas que são diferentes, e a gente vai percebendo que o encantamento depois ele vai se transformando em resignação, né? Porque tem determinados compromissos que a gente fala, meu Deus, esse daqui já está complicado. Esse daqui já está complicado. Mas quando a gente vai compreendendo a beleza que é conviver com a diversidade, entendendo que é outro prisma, aquilo ali é fermento para a nossa própria evolução. A gente está com os outros um pouco de tempo, por um pouco. Uma vida é 1 hora. Vai dizer-nos o benfeitor Emmanuel na mensagem Velar com Jesus. Então, quanto mais a gente fazer o possível para aproveitar essa oportunidade com os outros, melhor se faz. Melhor é. Melhor é. Só que, como nem tudo é flores, acaba que a gente se machuca de um jeito que é delicado. A gente acaba se machucando muito. E por vezes há o rompimento de casamentos, há o divórcio. Vem o divórcio. E no divórcio, a gente precisa considerar algumas coisas importantes. A gente precisa considerar algumas coisas importantes perante os corações que nos cercam. Porque se a gente não está conseguindo relacionar-se com o outro, não é Deus que vai se impor diante de nós e falar assim, você está proibido de deixar. Ele concedeu-nos a consciência
concedeu-nos o discernimento para que a gente possa ter o bom senso e entender as circunstâncias e as coisas num grau de maturidade muito grande. A gente não precisa ser infantil. A gente não precisa ser infantil. O respeito, a capacidade de olhar para o outro, isso se faz fundamental. Se faz fundamental. Porque senão a gente pode entrar em compromissos o quê? Expiatórios, reparatórios. Isso é punição de Deus? Não, longe disso. É porque diante daquilo que Deus estabelece para cada um de nós, Ele propõe tão somente o bem. Agora, se a gente não faz o bem, aquilo que a gente deixou de fazer pelo outro, a vida vai nos convidar a retomar. Pode ser como marido e mulher, ou como cônjuge? Pode. Pode ser em outro âmbito? Pode. Não existe uma regra geral que fala assim, todos os quadros se encontram nisso. Mas quanto mais a gente vai aproveitando a oportunidade de estar um com o outro, a gente vai diminuindo pendência. Por que é pendência? É assim, você tem as obrigações de hoje, os deveres de hoje, e tem aquilo que vem no ontem. Que vem de ontem. Então, se é corrido já que a vida nos solicita hoje, imagina lidar com pendências do ontem. É mais complicado ainda. Então, por exemplo, Kardec, no Código Penal da Vida Futura, ele diz assim, quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas de que tiverem queixas e em condições voluntariamente escolhidas. Olha que curioso Kardec que traz. Então, assim, não deu certo. A gente não deu conta. Mas acabou machucando o outro, né? Porque você não conseguiu uma coisa. A partir do momento que você desata porque já machucou demais, aí é mais complicadinho. É mais complicadinho. Então, a partir do momento que machucou, que feriu, a gente gera uma necessidade o quê? Reparadora, de estar com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. É a Kardec que está dizendo, não sou eu. E em condições voluntariamente escolhidas. Por que a gente poderia pensar, mas não é possível. Tem gente que aqui na Terra a gente ouve, de jeito nenhum. Se for espírito, é a primeira e a última vez que eu encontro essa criatura aqui. Mas é porque lá no plano espiritual, a nossa capacidade de perceber as situações é outra. Então lá, já esvaziado do orgulho, que às vezes a gente vai se enchendo tanto de orgulho, de egoísmo nas relações, que a gente acaba por ficar cego. Então lá, como a morte ela causa essa dor, esse rompimento, que nos leva então a um estado de consciência, de lá a gente começa a ponderar melhor as coisas. E como tem gente lá em cima que é superior, vai nos mostrar o caminho e a direção. Porque a proposta de todos os seres, diante de todos os corações, é qual? É da lei de amor, no sentido da fraternidade universal. Então, por que a gente vai ter que voltar? Porque assim, perante todos os corações, na perfeição, a gente vai ter que estar relax, de boa, em paz, tranquilo. E perante esses corações que ainda existe alguma contrariedade, alguma coisa, a gente vai ter a necessidade. A gente vai ter a necessidade de estar olhando para eles de novo, de estar convivendo, para resolver aquilo que até então não ficou muito certinho. Mas resolvida a situação, a gente caminha com liberdade. Por isso que somente o mal nos aprisiona. As nossas imperfeições nos aprisionam, os nossos vícios nos aprisionam. Tudo isso nos aprisiona. Mas o amor, ele dá essa qualidade de libertação. Porque não havendo então o que reparar, a gente caminha com tranquilidade.
com os melhores sentimentos, nos dando condições de entrar e sair das portas do coração das pessoas com essa liberdade. Com essa liberdade. Então lá em cima a gente vê, peraí, meu Deus, preciso estar reavendo. É algo interior que pede. É lá no mais íntimo. É claro que quando a gente esquece, a gente fica pensando, mas não é possível. Como é que eu fui entrar num trem desse? Mas é porque lá, como a nossa visão está dilatada, a gente percebe as coisas com maior capacidade. Com maior capacidade. E quando a gente encarna, acaba que a gente é segregado, então, a esse esquecimento. Estando diante dos outros, a gente não tem muitas vezes assim a, a atenção devida a tudo que nos envolve, a necessidade daquele encontro. O propósito, imaginemos um pai que está diante dois filhos. Os filhos brigaram. O pai ele vai interceder ali no caso para quê? Para que aquela relação antes conturbada, conflituosa, ela restabeleça os seus mínimos detalhes. A sua intervenção não é imposição. Só que às vezes no nosso orgulho, porque a gente está tão cheio de si, a gente acha que tudo já é sobrepeso sobre a nossa vida. Então, a gente que dá o sentido de ser peso. A gente que dá o sentido de ser peso. A gente pode renovar a nossa visão com essa disposição de aprender. Porque a pessoa que está diante de nós, ela está nessa cadeia, nessa corrente solidária, em que nos ajudando a gente vai progredir. A gente vai adiante. A gente vai adiante. E daí, Kardec termina o parágrafozinho dizendo, de modo, a gente vai escolher essas pessoas de forma voluntária, né? essas criaturas de forma voluntária no plano espiritual, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, assim, se existe um comprometimento de ambas as partes, aí existe a necessidade da gente aprender de novo. Mas se só um ficou ali comprometido na situação e a outra pessoa fez tudo quanto poderia, ela se liberta. Ela se liberta. E a pessoa que não conseguiu aprender, ela volta diante outras oportunidades, ela repara aquilo que até então não conseguiu. O conceito de reparação de Kardec é essencial, porque esse é o objetivo central. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Somente isso. Somente isso. Por isso que o esforço vale a pena. Por isso que o nosso esse trabalho interior de renovação vale a pena. Porque o único objetivo do Criador perante os nossos corações é esse. É esse. Só que aí, às vezes, dentro das relações já tão saturadas, o que acaba acontecendo? A gente não consegue perceber mais nada. Porque é como se a gente já estivesse sem força, como se a gente já estivesse sem vigor, sem vitalidade. E nesses momentos a gente tem condições de reatar os compromissos que até então pareciam ser esquecidos. A gente tem, porque nós estamos mergulhados no amor. Mas isso pede uma decisão íntima do coração. Essa disposição em aprender. Não é a vida que vai solucionar tão somente com o tempo, mas às vezes precisa de intervenções da nossa parte. E o diálogo se faz importante. A sinceridade, esse mostrar-se. A gente, às vezes, pode chegar a um ponto da relação que o mostrar-se seja dar ao outro condições de pesar em nós. Mas isso é porque talvez a gente deixou adoecer muito. Mas esse mostrar-se na sua pequenez, nas suas fragilidades, isso é importante. Porque a gente foi chamado a um compromisso muito intenso.
essa interação muito intensa. E quanto mais a gente vai tendo a capacidade de se abrir para que o outro possa nos perceber, mais essa sensibilidade ela vai moldando. Porque às vezes a gente está desconfortável com algum aspecto do outro, mas a gente não dialoga. Aí vai deixando todo aquele mundo interior se corromper em lamento, em tristeza. E aí tem uma mensagem de Emmanuel que ele comenta, Paulo, que é belíssima. Que é belíssima. Emmanuel vai dizer assim, mas nada, Paulo, na verdade, mas nada é puro para os que estão contaminados e para os infiéis. Não existe nada puro para os contaminados e infiéis. Para eles tudo é ruim. Para eles tudo é ruim. Então, se a gente deixou o mundo interior ser contaminado, aí o que acontece? A partir desse momento, as cores que a gente vai pintar a vida já não vai ser mais com a vitalidade. Por isso que é tão importante a gente cuidar das pequeninas coisas que acontecem. Às vezes a gente acha insignificante não dialogar, não mostrar-se para o outro. A gente fala, não, mas vai passar. Só que aí a gente vai virando uma bola de neve. E como Emmanuel vai nos falar, né? Com as cores de dentro, julga e analisa os elementos de fora. Com os sentimentos que a gente tem nutrido, da maneira que a gente tem nutrido, nós vamos ter as cores, igualmente de fora. As coisas podem até ter outras cores, mas como a gente está vendo, vai depender das cores que estão aqui no nosso coração. Então, é muito precioso que a gente entre nos compromissos cientes, porque às vezes a gente simplesmente se sente atraído pelas pessoas. E aí, de repente, essa paixão avassaladora, ela transforma assim em acidentes emocionais muito grandes, que aí vão se estender e vão igualmente, às vezes, repercutir até mesmo aos filhos que vão estar convivendo com toda aquela situação. É tudo campo de aprendizado. Se a gente não conseguir um casamento bem sucedido, calma. A misericórdia de Deus, ela vem para abrir portas para o aprendizado e para o entendimento. O Pai diante de nós auxiliará-nos prontamente para que a gente possa aprender. É a dureza do nosso coração que faz com que as separações sejam necessárias. A dureza do nosso coração que gera rompimentos de forma tão terrível e tão desagradável. Mas a gente pode construir laços. A gente pode diminuir a intensidade das aproximações e permitir que as coisas talvez aconteçam mais naturalmente. Porque no arroubo das paixões, às vezes a gente se compromete. De um jeito que depois a gente pensa, nossa, não era essa pessoa que eu queria. Mas aí quando a gente menos se vê, a gente já percebe deveres que a gente está imbuído. E que a gente vai, nossa, não só a lei nos garante possibilidades, mas igualmente roga-nos responsabilidade. Roga-nos responsabilidade. Imutável, aí já caminhando para o final, né? Eu nem sei se eu passei do tempo. Não, Até que horas? é um tempinho. Tá. Kardec, ele, no capítulo 22, Não separeis o que Deus ajuntou, ele vai colocar algo muito lindo. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas.
Então, como a gente disse aqui, Deus coloca-nos diante as pessoas. Ele estabelece essa necessidade de relacionarmos. Mas como isso vai se dar é uma condição humana. Ele respeita-nos o livre-arbítrio. É em verdade que nos primórdios, como Jesus vai falar, quando ele é perguntado sobre o dispositivo que Moisés criou, chamado divórcio, né? Vai perguntar, ele vai dizer, no princípio não era desse jeito. No princípio não era assim, mas por causa da dureza das nossas almas, chegou nisso. Chegou nisso. Então, a gente, na nossa maneira de relacionar, a gente vai criando essas condições, essas condicionalidades. Mas a proposta de Deus permanece inalterável. A gente é aluno na escola do amor. Todos nós, do primeiro ao último, guardamos essa centelha sagrada. É como se Deus já tivesse, desde a nossa criação, nos portado com amor. O objetivo dele é fluir. É o criador, o mantenedor dessa grande fonte inesgotável de amor dentro das nossas almas. Toda vez que a gente interrompe o fluxo, a gente, além de possivelmente poder lesar alguém, a gente pode igualmente se lesar. Por isso, dentro dessa reflexão que a gente trouxe aqui, tão singela, mas que vem do nosso coração, a gente somente gostaria de trazer essa perspectiva. Estamos aprendendo nessa escola do amor. A cada encarnação, a cada vida, a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente vai aprendendo cada vez mais. O objetivo de estarmos juntos não é nos machucarmos nem nos ferirmos, mas é, conforme a caridade entendida por Jesus, a gente compartilhar da experiência, sabendo que a gente vai se machucar, sabendo que a gente vai passar por uns apertozinhos, porque isso é natural da nossa evolução. Mas essas dores, elas vão nos fortalecendo, vão nos temperando, vão nos dando resistência moral, capaz de nos compreendermos mutuamente nas fraquezas e fragilidades. E como Jesus fez conosco, nesse grande casamento que ele estabeleceu com a humanidade, esse noivo que o Cristo representa, ele vai doar os melhores sentimentos, sem esperar que a gente faça, senão o que a gente pode. Então, façamos aquilo que a gente pode para refletir nos relacionamentos que a gente se encontra, essa beleza dessa lei, porque a gente consegue viver melhor. A gente só precisa cuidar melhor daqui de dentro, porque ninguém que está rasgado por vezes, sem medidas, machucado de cima e embaixo, vai conseguir dar um abraço no outro. Porque nesse momento até o abraço dói. É preciso a gente ir trabalhando no contato com a espiritualidade, com a oração, com a vigilância. É preciso que a gente se disponha no compromisso a igualmente envolver o Cristo. Porque é um momento que você fala assim, Pai, Cristo, estou aqui, me ajuda. Não está fácil, mas é possível. Renova o meu coraçãozinho, ajuda-me a desenvolver os sentimentos que eu ainda não tenho. Me ensina aquilo que eu preciso aprender. Voltar no ciclo da caridade, né, que você falou, indulgência, benevolência, indulgência, perdão. Sim, justamente isso. É a nossa reflexão da noite, vem do coração, com todo respeito, desejando os melhores sentimentos para todas as relações possíveis, no âmbito que se derem, o nosso carinho de sempre. E diante das dificuldades, não nos esqueçamos. Chico diz-nos uma preciosa frase: para e ora que Deus traz a melhor. Amém, Vitor. Muito bom mesmo a sua reflexão. Acho que todos aqui já estão falando desde o início, né? Muito obrigada por esse ensinamento. E com as suas palavras, você falou, né? Nós somos todos alunos da escola do amor.
somos todos alunos da Escola do Amor. E isso é muito lindo, no Sim. momento que a gente percebe que cada um está com o seu grau de evolução. E o que realmente nós precisamos fazer é resgatar essa lição de amor, de benevolência, indulgência e perdão no ciclo que você trouxe, amarrando aí com os nossos relacionamentos, do casamento, para a gente olhar o outro com caridade, né? Com esse simbolismo de caridade. E no movimento em que a gente realmente vê que é necessário que a gente resgate esse nosso sentimento do coração, que a gente consiga dar essa pitada de amor nos nossos relacionamentos. No momento em que, às vezes, o cotidiano, muitas vezes a gente é relacionamento descartável, e o relacionamento não é descartável. Proposta divina, né, da espiritualidade. Muito obrigada mesmo. Com certeza nós estamos aqui agradecidos por essa reflexão. E teve uma pergunta aqui se o casamento ele é sempre no planejamento reencarnatório ou se é possível que não fuja um pouco dessa regra. Vou te passar a pergunta. É curioso porque quando a gente fala sobre planejamento reencarnatório, a gente pode ter uma seguinte ideia. O engenheiro, quando vai planejar, ele faz um projeto. Ele vai construir alguma coisa, ele faz um projeto. Porque ele precisa ter noção dos deveres, daquilo que até então é necessário ser feito, ser realizado, as medidas, materiais, tudo. Ele precisa de uma visão geral. O planejamento reencarnatório nos dá uma visão geral de necessidade de aprendizado, de corações que às vezes a gente precisa dar uma atençãozinha por algum motivo maior. Às vezes coraçõezinhos que estão precisando, que estão carecendo de uma intervenção amorosa. Tudo isso nesse planejamento, dependendo do grau evolutivo do espírito, né? Porque quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente participa do planejamento reencarnatório. Quanto menos a gente tem maturidade espiritual, menos a gente participa. É só a gente pensar. A mãe, o pai, ali o responsável por um filho, quando a criança é pequena, ele não fica perguntando: "Ô, meu filho, o dentista é que dia? Você quer ir no dentista? Você acha que você tem necessidade?" Não. A mãe, o responsável, o pai, vai olhando ali o quadro de necessidades do filho e vai organizando aquilo que o filho precisa fazer. Então, de segunda a sexta, precisa ir na escola, a mãe está direcionando. Mas, quando a gente vai crescendo, a gente começa a assumir essa responsabilidade. Sempre tutelado, sempre amparado por quem é maior do que a gente. Para ter uma visão mais grandiosa, para ter uma capacidade de enxergar mais elevada. Então a gente pode ter planejado, pode não ter planejado até então. Vamos dizer assim, porque existe um dinamismo. A gente tem as necessidades, o quadro de necessidades. Mas aí, diante do dinamismo da vida, tem coisas que vão, por vezes, modificar a forma como vai se dar, mas vai manter o fundo das necessidades que a gente tem. Então, vamos colocar um exemplo. A mãe tinha marcado para ir em consultório tal. Para o filho ir em consultório tal. Mas aí, de repente, o consultório dele fala assim: "Ó, desmarca, hoje não vai dar." Aí a mãe, precisando daquele atendimento para o filho, vai falar assim: vai ligar em outro, buscar outro recurso. Então a providência divina, ela não para. Não para. Há esse dinamismo. Igual mãe cuidando de filho, pai cuidando de filho, responsável, cuidando ali de uma criança que precisa de muito assessoramento. Há esse dinamismo.
Porque esse progresso, ele não para. Esse progresso, ele não para. A gente vai realmente, assim, foge, né, do determinismo, e aí tem o livre-arbítrio, né, com tudo, né, que você está nos dizendo. E acaba que as relações também, esse ciclo, né, de relações, quando realmente, como você citou, a necessidade que a gente olha, e vai ter talvez o divórcio, e a gente olha com uma afeição para encerrar o ciclo da melhor maneira, machucar menos o outro, né? Tem uma história dos porcos espinhos, né? Não sei se você já ouviu falar. Os porcos espinhos vão se juntando, aí os espinhos vão se ferindo uns ao outro, mas necessário ficarem juntos para haver o aquecimento. Então, que a gente tolere os espinhos do outro, assim como o outro está tolerando os nossos espinhos. E essa fraternidade que nos une instintivamente, não só no relacionamento, no casamento, na humanidade inteira, que seja de coração. Só para. Eu ia ler no início da live Consolador, que fala exatamente sobre esse tema, e você falou sobre o que Emmanuel falou, você falou de novo na live, mas é super interessante, porque a questão 73, que é perguntado, como devemos entender a simpatia e a antipatia? Aí ele fala assim, vou ler rapidinho. Simpatia e antipatia têm as suas raízes profundas no espírito, na sutileza, entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. E quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. E você falou isso, Vitor, hoje, Vitor Hugo, né? Hoje, nessa live, foi assim, muito curiosa. Eu fiquei há um tempo arrepiada aqui com suas palavras, porque o amor tem disso, né? Não importa as bases. Ele é fluido. Sim. E agradecemos a você esse aceitar esse convite, estar presente hoje aqui em Patrocínio, na Casa do Caminho, e agradecer a todos que aqui estão presentes também, por a gente poder estar entrando na casa de vocês. E também, sabe, nós te agradeço muito. E possamos ouvi-lo outras vezes. Eu Estamos muito. às ordens. Deus nos abençoe grandemente, que as pessoas de casa se sintam abraçadas com todo carinho, com todo amor, sendo guiadas na intimidade no coração, nas dúvidas, questionamentos, que diante das perguntas cabe nos voltar para a intimidade, consultar o templo interior, onde o Cristo vivo se encontra, a nos orientar, a nos esclarecer e a nos amparar. Deus nos abençoe enormemente. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos também. Muito obrigada, gente. Vou encerrar.